Olá pessoal, vamos dar seguimento a mais uma aula no módulo de PowerPoint e hoje eu trago para vocês, primeiro vai ser uma dica, depois uma outra metodologia. Então pessoal, quando a gente estiver montando uma apresentação, a primeira dica que eu vou passar para vocês, que eu acho que é imprescindível, onde ela vai poder melhorar a nossa produtividade em si, é a seguinte. Imagina que a gente vai ter que, vamos ter que produzir uma apresentação referente às vendas do mês de agosto de 2024. Ok, venda de algum produto, venda de roupas em 2024. Então eu vou anotar aqui que nosso tema não vai ser esse título, mas o tema da nossa apresentação, tema da apresentação, vendas de roupas em agosto de 2024, certo? E aí o que acontece? A gente foi nos passada essa demanda agora, né? Que a gente vai ter que elaborar um slide, uma apresentação, mostrando como foram as vendas de roupas em agosto de 2024 e o que tivemos de pontos positivos, pontos negativos, enfim. Então, a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: para fazer qualquer apresentação, qualquer, independente do tema, a gente precisa ter uma espécie de mapa mental primeiro e já definido, né? Não necessariamente o texto dele, mas a estrutura dele. Então, quando a gente vem trabalhar nesse sentido, precisamos ter alguns pontos em mente. Então, o que eu sugiro para vocês? A gente primeiro joga grandes áreas, né? A gente tem aquele tema, daquele tema a gente vai abrir tópicos ainda amplos, né? Mais relacionados àquele tema, que posteriormente vão ser destrinchados ainda mais. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente trata de venda de roupas em agosto de 2024, a gente precisa observar os primeiro feedback dos nossos colaboradores, né? Então ter uma conversa com eles, o que vocês acham que pode estar sendo feito para melhorar as vendas nos próximos meses. Então vou duplicar esse slide aqui e aí vamos anotar, fazer um esboço da nossa estrutura. Então vou aumentar aqui. Então vamos lá. Primeiro item que eu pensei, e aqui não necessariamente precisa estar nessa ordem. Primeiro você anota todos os pontos necessários e aí depois é que você vai trabalhar a organização dele dentro da apresentação. Então os pontos que eu for lembrando aqui eu já vou anotando. Então vamos lá. Feedbacks dos funcionários referente a onde pode ser melhorado para que consigamos aqui para que a equipe aumente suas vendas. Então esse seria o primeiro ponto. Por quê? Porque dando o exemplo de vendas de roupas em 2024, quem está ali no dia a dia, tendo contato com o cliente, vendo por que ele deixou de comprar, por que ele não levou tal peça,
é o funcionário, o colaborador, né? Vou até mudar aqui. Então, o colaborador, ele é peça fundamental. Colaborador. Ele é peça fundamental nesse processo. Então, o interessante é o que? É fazer uma reunião com esses colaboradores e falar: vamos lá, pessoal, o que vocês acham que a empresa pode estar melhorando para que nos próximos meses a gente consiga aumentar ainda mais as nossas vendas? Então, aí eles vão comentar. Aí eu vou colocar aqui: motivo 1, motivo 2. E aí a gente escuta eles, vê se aquela informação ela faz sentido, né? Porque o colaborador ele vai ter a visão, uma visão, né? Onde a gente como gestor precisa analisar se aquela visão está correta, se às vezes ele está um pouco equivocado, enfim. Então a gente vai anotar primeiro as grandes áreas, né? Então, para a gente falar das vendas de agosto de 2024, primeiro a gente vai ter um tema relacionado ao feedback dos colaboradores. Perfeito. E aí eles vão explanar os motivos que eles acham que podem estar melhorando, né, essa situação. E aí, perfeito. Então, esse seria um tema, feedback dos colaboradores. O outro tema seria referente a deixa eu anotar aqui. Seria referente ao contato direto com o cliente. Ou melhor, verificar como está a relação com os clientes atuais. Então, quando a gente traz esse ponto, seria o quê? Aqui já são clientes que já são daquela determinada loja. Então, a gente precisa trabalhar a recorrência deles, né? São clientes que já conhecem o nosso trabalho. E aí, a gente precisa ver se ou o funcionário, o colaborador, ou você, ou o gestor mesmo, ele está conseguindo estabelecer uma relação com os clientes que já são clientes daquela loja, né? Porque o que que acontece? Quando você estabelece uma relação, você consegue medir como está aquele cliente. Se ele está próximo de adquirir novas peças de roupas, se ele não gostou de uma roupa que foi comprada na loja, enfim. Então aqui a gente vai ter N motivos. Motivo 1, motivo 2 e assim vai indo. Então o que que acontece? Esses motivos eles precisam ser analisados item por item e como base a gente tomar decisões com base neles. Então o que que acontece? Então a gente já falou sobre o feedback dos colaboradores em relação ao cliente. Já falamos como está a relação com os clientes, né? Por algum motivo, às vezes você não está ali 100% do tempo da loja, um colaborador ele vai distrata um cliente, sem o cliente ter culpa, então o cliente fica chateado, já não vai mais naquela loja. Então são detalhes que a gente vai poder analisar. E aí o que é importante? Até o momento eu não mexi com a apresentação. Aqui eu estou montando uma estrutura que aí a partir do momento que ela estiver formada, aí sim que eu vou começar a trabalhar na própria apresentação, né?
Então, perfeito. Então aí a gente começa a analisar, porque isso aqui não existe, isso aqui não vai sair do PowerPoint, isso aqui tem que partir de você. Então, perfeito. Então, vamos lá. Vamos procurar um outro ponto. Uma coisa é a relação com os clientes atuais, outra coisa é a prospecção prospecção de novos clientes. Aqui a gente tem que trabalhar a questão do marketing. Então, ó, vou até colocar entre parênteses aqui. Marketing. Então, o que a gente vai fazer nesse momento aqui? Esse daqui a gente vai ter que analisar como está sendo formado o marketing atualmente, quais resultados ele vem nos dando, o que a gente pode fazer para estar melhorando essa prospecção de novos clientes. Então, mais um item, que seria esse seria mais um item. E aí a gente vai ter lá o motivo 1, motivo 2 e sucessivamente. Perfeito. Certo. E aí então você começa a analisar, ver se tem mais algum tópico que você acha que é importante. Ah, já lembrei de outro. Um outro tópico é uma análise comparativa de dados de vendas de anos anteriores. Então, a gente já começa a visualizar a nossa estrutura. Aqui eu não vou colocar mais porque não tem necessidade. Então, pessoal, o que acontece? Só colocar aqui. Perfeito. Então aqui a gente vai ter gráficos e pontuações, ponderações. Perfeito, pessoal. Então, com base, a gente vai trabalhar essa estrutura. Daria para colocar em outras coisas. E aí é até uma decisão estratégica de quem está fazendo essa apresentação. Porque aí a gente vai observar, isso aqui é importante, esse tópico a gente precisa tratar, porque uma outra coisa que você tem que ver também é a questão do seu público, o público dessa apresentação. Cada público dessa apresentação, ela tem as suas especificidades. Então, por exemplo, se você é um gestor e você quer fazer uma apresentação para o CEO da empresa, apenas para a diretoria, você vai ter que tratar essa apresentação em um raciocínio, em um sentido. Já se você for tratar com os próprios colaboradores, você já vai ter que trazer a estrutura pensando nos colaboradores. Então, muitas vezes, vamos lá, o que a gente poderia falar com os colaboradores? Esse aqui, o feedback deles. Ok, poderíamos falar, né? Porque aí vocês falam, não, mas não seria interessante pegar na hora? Não. O ideal seria o quê? Você coletar o feedback desses funcionários, colaboradores, antes,
e já pontuar aqui na sua apresentação, para que no dia da reunião você consiga confirmar esses pontos que foram levantados e ver o que os outros colaboradores têm a dizer sobre aquilo. Se eles acham que faz sentido, se eles acham que não, enfim. Então são pontos que vão ser tratados naquela reunião. A questão de verificar como está a relação com os clientes atuais também pode ser tratado com os colaboradores. A prospecção de novos clientes, isso depende. Às vezes você vai precisar falar isso aqui apenas com o pessoal do marketing. Como que está sendo, como está total. Perfeito. E a análise comparativa dos dados de vendas talvez não seja tão interessante passar para os colaboradores. Aí vai depender. Enfim, então a estrutura ela vai depender do seu público-alvo. Então, igual aí vamos analisar se fosse para a diretoria. Então, ó, esse feedback aqui ele já foi conversado com os colaboradores. Além de ter sido conversado com os colaboradores, foi pontuado junto aos próprios colaboradores, foi colocado em discussão, chegou-se a tal resultado. Então esse resultado ele já vai vir aqui na apresentação para a diretoria. Ó, foi conversado com os colaboradores, eles acham que pode ser melhorado as vendas assim, assim, assado, porque são eles que ficam na linha de frente, e tal. Perfeito. Verificar como está a relação com os clientes atuais. Aqui muitas vezes você vai estar no seu slide vai estar uma cobrança para os colaboradores. Mas aí quando você for tratar com a diretoria, no seu outro slide, ele já tem que estar como o que foi levantado, o que pode melhorar, o que foi melhorado, o que a gente está fazendo. Então, meio que para demonstrar o que está acontecendo na empresa. A prospecção de novos clientes, a mesma coisa. Além da prospecção de novos clientes, né, análise do plano de marketing atual. Então, foi alinhado com o pessoal do marketing, que podemos trabalhar nas seguintes linhas, tal. Então, esse material, esses resultados que vão ter com cada área, com cada item desse, eles já vão ser direcionados para a apresentação com os diretores, porque os diretores eles querem saber o que está sendo, o que aconteceu, o que está sendo feito e o que acontecerá. Como foi feito, como estamos fazendo, como pretendemos fazer futuramente, para que sempre aumente as nossas vendas. Então, a gente tem que ter muito bem definido essas áreas, tá bom? Já a análise comparativa de dados de vendas dos anos anteriores, essa vai ser mais direcionada para a equipe de vendas, para a equipe de diretores, por quê? Na apresentação para os diretores, porque a gente vai conseguir mostrar para eles, através de gráficos e ponderações, né? Como que foram as vendas no ano de 2023. Então a gente vai ter o gráfico. Foi dessa forma. Como foi... Aí vamos supor que o ano de 2024 ainda não finalizou. Mas aí vamos lá. Como foram as vendas... Como estão sendo as vendas no ano de 2024? Né? Então agora a gente estamos até o momento em agosto. Então as vendas só vão ser até agosto. Mas aí a gente coloca no mesmo gráfico uma linha de tendência as vendas que ocorreram em 2023 e colocamos uma outra linha representando 2024 até agosto. E aí a gente vai comparar. As vendas de 2024, elas estão acima da média de 2023? Está no mesmo nível de 2023? Está abaixo de 2023? Beleza. Só isso eu estou comentando, né, que é uma interpretação do gráfico, mas só o gráfico em si ele já vai passar essa informação.
Então você só vai pontuar, vai deixar o gráfico lá e falar, ó, em 2023 a nossa linha de tendência de vendas foi de tanto, em 2024 estamos tendo isso, e o próprio gráfico ele vai se vender. E aí eu coloco também a questão das ponderações. O que seriam as ponderações? As ponderações seriam fatores que influenciaram as vendas em 2023, né, no caso de vendas. Fatores que estão influenciando 2024. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2023, um exemplo, ou melhor, em 2020 para 2021, houve a pandemia, né, do Covid. O que acontece? Havendo aquela pandemia, toda a economia ela foi alterada. Então, digamos, não é a mesma coisa de você comparar 2016 com 2017. Você comparar, por exemplo, 2019 com 2020, você vai ter um gráfico totalmente distorcido. Por quê? Porque no momento que houve a pandemia, que foi início de 2020, ela bagunçou toda a economia global. Então, vamos supor, em agosto de 2019, você tinha tantas vendas. Quando foi, aí você olha isso no gráfico, né? Quando foi em agosto de 2020, as suas vendas despencaram. E aí, se você coloca isso num gráfico e não pontua, não pondera, o que acontece? A pessoa fala, nossa, mas teve uma diferença gritante, o que aconteceu? Então, para você já se adiantar, você já coloca as ponderações. Então, aí você vai colocar certos tópicos, né? Então, pessoal, as ponderações a serem feitas com base nesse gráfico. No ano de 2019, a economia estava acontecendo naturalmente, tudo certo. Em 2020, pandemia. Então você pode colocar até mesmo no gráfico. Na hora que você vê aquela linha de tendência caindo, você já coloca. Então, pandemia. A pessoa bateu o olho, ela nem vai perguntar mais sobre aquilo. Por quê? Porque ela já entendeu que aquela queda ela foi causada devido à pandemia, certo? Então, pessoal, essa é uma forma de você reduzir tempo. Por quê? Imagina só, eu abro um slide aqui e já comecei a criar o título, já mudei aqui o tamanho da cor, ou o tamanho da letra, a cor, a largura, enfim, eu fiquei enfeitando o PowerPoint e não era o momento de enfeitar ainda. Esse daqui é o momento de você montar a estrutura. Então, resumindo, primeiro você vai colocar a estrutura geral. Então a gente vai falar de venda de roupas em agosto de 2024. Vamos lá. O que a gente pode estar abordando nessa apresentação? Então, os temas principais vão ser, a gente escolheu esses 4. Feedback dos colaboradores referente a onde pode ser melhorado para que a equipe aumente suas vendas. Ponto 1. Os motivos dela a gente vai tratar depois. Primeiro a gente vai botar as grandes áreas, que seriam essa. Depois, verificar como está a relação com os clientes, é um outro tópico. E depois prospecção de novos clientes, é um outro tópico. E aí depois a análise comparativa de dados de vendas de anos anteriores, é um outro tópico. Então a gente criou 4 tópicos, né? E aí esses 4 tópicos é onde a gente vai discorrer sobre o assunto para cada tópico. Então do feedback dos colaboradores eu vou pontuar aqui dentro o que foram coisas importantes que podem ser para a gente tratar com os colaboradores, ou então para mostrar para a diretoria. Perfeito. Já verificar como está a relação com os clientes atuais, a gente, em um determinado momento, vai ver como está essa relação e pontuar. Olha, o contato está muito frio, precisamos melhorar isso, precisamos lembrar do dia do aniversário do cliente, precisamos mandar um oi, como está,
começar a manter, a aquecer essa relação com os clientes, com o objetivo de que futuramente ou a curta, média, longo prazo ele adquira produtos com a gente. Prospecção de novos clientes, então a gente vai pontuar cada item desses, a gente vai discorrer sobre aquele assunto. E aí sim, a estrutura foi montada, é claro que ela pode ser alterada uma coisa ou outra, mas a estrutura geral ela já tem que estar pronta. Porque aí o que acontece? Com base nisso aqui, a gente já não vai mais perder tempo pensando o que vai ter a apresentação. A apresentação está pronta. Agora isso aqui, aí agora sim que a gente vai enfeitar a nossa apresentação. Então, pessoal, o que acontece? Então eu trago para vocês essa linha de raciocínio, onde vocês vão primeiro montar a estrutura. Montou a estrutura, aí sim é que a gente começa a enfeitar, a embelezar a apresentação. Tá bom? Então aguardo vocês na próxima aula.